Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Meus amigos, a notícia que não pode hoje passar desapercebida dá conta de que os Estados Unidos enviaram desde o começo, estão enviando desde o começo da semana, essas maravilhas tecnológicas que vocês estão vendo para a sua base nos Emirados Árabes Unidos. Trata-se dos caças furtivos de quinta geração americanas, os F-35A Joint Strike Fighters. É a primeira implantação operacional do Oriente Médio depois que caças furtivos F-22 Raptor foram retirados da região pela primeira vez em anos. Essa é a notícia que está no site The Drive, dizendo exatamente isso, que um número não especificado de caças F-35 foram levados, aterrissaram na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, uma base importante para os Estados Unidos na região, em 15 de abril de 2019. Começaram a sair no dia 15 de abril, de acordo com um comunicado oficial à imprensa. Bem, aqui estão, esses são os caças de ultíssima geração, e aqui estão os Emirados Árabes Unidos, para onde foram os caças. Vejam, os Emirados Árabes Unidos, essa base militar americana, está exatamente de frente para o Irã. É bom lembrar, como disse ontem, que o Irã também está aqui no Iêmen. Aqui este miolo todo aqui que vocês estão vendo é a Arábia Saudita. Pois bem, a reação do Iraque, a reação do Irã não poderia ter sido outra. A matéria que sai hoje no Times of Israel diz que o presidente do Irã conclamou estados do Oriente Médio a afastarem-se do sionismo. Diz a matéria, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu nesta quinta-feira aos estados do Oriente Médio que se afastem do sionismo, em um discurso do Dia do Exército contra Israel, arqui-inimigo da República Islâmica. Falando flanqueado por um general de alto escalão, enquanto as tropas desfilavam em uma demonstração de poder, Rouhani também procurou tranquilizar a região de que o armamento exposto são para propósitos defensivos e não uma ameaça. Quando fala aqui em tranquilizar a região, quer dizer tranquilizar a Arábia Saudita. Disse o presidente do Irã, as nações da região convivem há séculos e nunca tiveram um problema. Se houver um problema, ele é causado por outros, disse ele na transmissão ao vivo pela televisão estatal. Vamos ficar juntos e livrar a região da presença do agressor. É evidentemente um convite à Arábia Saudita a juntar-se ao intento do Irã de destruir, de tirar Israel do mapa. Rouhani assegurou aos países vizinhos que as forças armadas iranianas, abre aspas, nunca são contra vocês ou interesses nacionais, mas estão contra os agressores. O poder de nossas forças armadas é o poder dos países da região, o mundo islâmico, disse ele. Se temos um problema na região hoje, suas raízes são ou com o sionismo ou a arrogância da América. Rouhani pediu às nações muçulmanas que se unam e restaurem o direito histórico à nação palestina, dizendo que o sionismo tem cometido crimes na região nos últimos 70 anos, ou seja, desde a criação do Estado de Israel. A vitória final certamente será com os justos, disse ele.
As comemorações anuais do Dia do Exército do Irã são uma oportunidade para as Forças Armadas mostrarem as suas últimas armas, mas também para seus líderes políticos tentarem tranquilizar a região e a comunidade internacional de que eles são apenas para propósitos defensivos. Agora vejam, o ponto alto do discurso foi quando Rouhani chamou o Israel de tumor canceroso. Diz a matéria, Rouhani diatribes contra Israel são padrão dos discursos oficiais, apesar de alguns, como o chamado do ex-assessor de Raoni para Israel ser varrido do mapa, terem provocado condenação internacional. Rouhani já havia chamado Israel de tumor cancerígeno e pediu aos governos muçulmanos que se unissem contra ele e seus aliados, e aliados dos Estados Unidos, perdão. O Irã não reconhece Israel e a oposição ao Estado judeu tem sido um princípio central da política oficial desde a Revolução de 1979. O Irã apoiou grupos radicais palestinos que reivindicam toda a Palestina histórica e se opuseram veementemente ao moribundo processo de paz no Oriente Médio, sob o qual os palestinos conquistaram autonomia em alguns dos territórios conquistados por Israel na Guerra dos Seis Dias de 67. Autoridades iranianas advertiram repetidamente que Israel deixará de existir em breve, mas geralmente têm sido cuidadosos em sublinhar que isso acontecerá não através de um ataque direto do Irã. Pois bem, o Irã está claramente provocando, evidentemente, o plano de paz dos Estados Unidos e conclamando a união de todos os povos árabes em favor da Palestina, da autoridade palestina. Não é à toa, portanto, que os Estados Unidos então estão enviando os seus furtivos de última geração para aquela região. Internamente, este senhor que vocês estão vendo, conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, está sendo pressionado por um think tank de militares a deixar o cargo. Por quê? Porque John Bolton é a favor de uma intervenção militar no Irã. Os militares, não satisfeitos com tudo, estão pedindo para o presidente Donald Trump substituí-lo por Douglas McGregor, porque, segundo eles, John Bolton está tentando colocar os Estados Unidos numa guerra inútil contra o Irã. Isso, segundo esses militares aqui do The National Interest, levaria os Estados Unidos a um fracasso, mais um fracasso no Oriente Médio e um enfraquecimento dentro de suas fronteiras. O fato é que John Bolton tem desagradado, sim, para uns John Bolton é fraco demais e para outros quer guerra demais. O meio termo dessa história é que John Bolton está muito alinhado com Donald Trump e está seguindo o ritmo de Donald Trump. Os Estados Unidos ainda não invadiram a Venezuela porque estão se concentrando pesadamente no Oriente Médio. Essa é que é a realidade. É no Oriente Médio que as coisas estão pegando, principalmente agora que existe uma euforia na Casa Branca em relação ao plano de paz. Como eu disse ontem, o plano de paz só funcionará, só terá algum efeito se o Irã perder toda a sua força naquela região, se o Irã parar, deixar de ser uma ameaça para Israel e, por extensão, deixar de ser o patrocinador de grupos radicais, de grupos terroristas dentro da autoridade palestina, como o Hamas, por exemplo. O Hamas é o porta-voz do Irã entre os palestinos e
reafirmou, né, essa semana várias vezes que não querem saber de plano de paz nenhum. O único plano de paz possível em relação a Israel é ver Israel desaparecer do mapa. Então, a situação está mais ou menos assim. Não é por acaso que os Estados Unidos estão concentrando forças na região em relação ao Irã. Os Estados Unidos temem, essa é a conclusão que podemos chegar nesse momento, os Estados Unidos temem que, no final das contas, o Irã acabe convencendo a todos os árabes e aos egípcios também de que é preciso unir forças sim para a construção da paz. Porém, uma paz sem Israel, uma paz após a eliminação de Israel. A situação é muito grave no Oriente Médio e a perspectiva desse plano de paz ser anunciado em 5 de junho faz com que aquilo que possa ser o sustentáculo desse plano de paz se acelere. Se o sustentáculo do plano de paz para o plano de paz funcionar por um enfraquecimento do Irã, essas serão provavelmente as próximas ações dos Estados Unidos contra o Irã. A primeira ação americana dos Estados Unidos contra o Irã foi considerar a sua guarda revolucionária como um grupo terrorista. Ou seja, é a primeira vez que um país como os Estados Unidos, por exemplo, é a primeira vez que os Estados Unidos tratam parte de um Estado, parte de uma nação, parte de um país como terrorista. O Irã, está sendo colocado sim como terrorista nessa história. E, a partir daí, terá de ser tratado como terrorista. Um plano de paz não pode envolver nenhum interlocutor terrorista, ao que tudo indica. É preciso eliminá-lo. Se até 5 de junho o plano de paz sair, bem, até 5 de junho a relação de Estados Unidos com o Irã tem que estar resolvida. E esta seguramente não será resolvida no campo diplomático. É preciso lembrar, contudo, que do lado do Irã estão hoje Alemanha, França e Rússia. Sem falar dos chineses, obviamente. Até depois, amigos.